Olá, boa tarde. Hoje vamos falar com o Nuno Pinheiro sobre responsabilidade partilhada. Nuno, gostava de perceber um bocadinho melhor o que é isto da responsabilidade partilhada. Então, vamos falar no contexto de teatro, não é? Da responsabilidade partilhada no trabalho do ator. Começar por dizer que, normalmente, quando pensamos o trabalho de teatro, não é? Ou mesmo televisão, cinema, o trabalho mais visível é o trabalho, normalmente, do ator. Bem, aliás, quero exatamente dizer isso, não é? Mas, normalmente, o trabalho que vemos primeiro é o trabalho do ator e, às vezes, é quase só o trabalho que vemos, ou a única pessoa que nós temos acesso. Isso, às vezes, pode dar uma ideia um bocadinho errada de que o teatro, a televisão, o cinema depende unicamente de um ator, se for um monólogo, ou depois atores for um diálogo, ou do elenco que o espetáculo, por exemplo, tiver. Mas a verdade, e daí a responsabilidade partilhada, é que o trabalho do ator nunca é um trabalho individual. Nunca depende só dele. Mesmo que seja um monólogo, vamos imaginar que é um espetáculo onde está só um ator em cena. Esse ator está sempre em diálogo com quem faz a luz, com quem faz o som. Vamos imaginar até que não há ninguém, está em diálogo com um público. Ou já esteve em diálogo com alguém que o ajudou a ensaiar, a montar o espetáculo. Portanto, isto só por começar por dizer que o trabalho muitas vezes parece individual ou muito particular daquela pessoa e é sempre um trabalho partilhado. Pressupõe sempre um diálogo. Diálogo esse que funciona tanto melhor quanto mais responsabilidade partilhada existe. Ou seja, sendo um trabalho de grupo, se eu for responsável pela minha parte, consciente da responsabilidade de todos de levar, falando do espetáculo, de levar aquele espetáculo avante, de acabar aquele processo de ensaios ou aquela carreira daquele espetáculo, partilhando esta responsabilidade comum, que na realidade assiste a cada pessoa desse processo, esta partilha, esta consciência dessa responsabilidade, o exercício dessa responsabilidade e a consciência, como estava a dizer, dessa responsabilidade, contribui para que todo o trabalho, seja ele qual for, corra melhor. Melhor. E como é que estamos a falar então de uma equipa de pessoas, temos um trabalho mais visível e temos uma equipa que até acaba por ser mais invisível, mas como é que então trabalhas essa responsabilidade? O que é necessário acontecer para que exista essa responsabilidade partilhada e esse diálogo comece a acontecer? Como é que isso se trabalha? Olha, falando como ator, porque eu não enceno pontualmente, dou aulas que também têm outro tipo de abordagem, mas isso normalmente tem sempre a ver, ou está muito relacionado com a direção, com a encenação e no sentido do trabalho do encenador, que é uma pessoa que traz para a mesa o seu input criativo, a sua intenção artística, seja com aquele texto, com aquele espetáculo, com uma ideia, com um ambiente, com uma cor, que seja. E para mim funciona tanto melhor, quanto mais a pessoa é clara no seu objetivo, clara, Barroso, clara no seu objetivo, e quanto mais consegue partilhar o seu léxico com as outras pessoas, criando sempre espaço para que seja possível criar também um léxico comum a todos. Ou seja, vamos imaginar, eu como encenador tenho uma intenção criativa, uma intenção artística, fazer um espetáculo tal, e chamo a Clara, a Teresa e a Joana para o meu espetáculo. Não se, Para mim funciona melhor quando não se trata só da minha intenção exposta àquelas pessoas e replicada e praticada por aquelas pessoas, mas é mais interessante, a meu ver, e sendo que interessante é uma palavra que significa hoje em dia muita coisa, mas é mais estimulante, é mais motivador, é mais, às vezes até é mais difícil no sentido em que é mais complexo, como é que eu exponho a minha intenção criativa, que na realidade, sendo ator, não parte de mim, parte de outra pessoa. Portanto, vamos imaginar no cenário que eu estava a desenhar. Eu, como encenador, como é que eu chamo estas três pessoas para este meu léxico, criando um comum? Porque depois também há outra questão que é o meu intuito artístico, o meu intuito criativo. Eu não acredito, tenho algumas dificuldades em acreditar que deve vencer ou que deve estar acima do intuito e do input das pessoas que vêm, porque aí eu trabalhava sozinho e eu também, se chamo três pessoas, e é estas três pessoas em específico que eu falei há pouco, cujos nomes já não me lembro-me que era Clara a primeira, eu também quero saber o que é não é só quero saber, eu sei que vai haver um contributo dessas pessoas para o meu objeto. E como é que tu exploras esse léxico comum? Como é que tu, ou seja, tu estás a dizer que é importante que seja uma contribuição de todos e que não seja só de uma determinada perspectiva.
como é que se junta e como é que vais puxando esse léxico comum ao nível do desenvolvimento do trabalho? Acho que primeiro tem que ser bastante claro para ti o que é que tu queres fazer, o que é que tu queres trabalhar, o que é que tu queres mostrar. Conceito? É isso que eu estou a dizer, seja um conceito, podes querer trabalhar o conceito de traição na obra de Shakespeare, numa obra específica, em Hamlet, por exemplo, falando de uma obra mais conhecida. Podes querer trabalhar uma cor, literalmente, trabalhar tons de azul, ou seja, depois eu acho que eu também defendo uma coisa que enfim, eu acho que todas as ideias são boas, todas, das mais simples às mais complexas, na medida da sua execução. E depois como é que encaixam E como é também? que, tal e qual. E como é que tu também és claro no teu grupo de trabalho, estamos a falar em atores, mas lá está, pode ser eu como encenador, que não sou, mas trabalhar com um luminotécnico, com um sonoplasta, com um artista plástico, com um cenógrafo, com um figurinista. Para mim, respondendo à tua pergunta, é como é que tu crias um espaço de partilha daquilo que é o teu imaginário, daquilo que é a tua intenção, mas também como é que tu te colocas numa posição de escuta para perceberes qual é que é o input das pessoas e como é que tu consegues articular o outro no teu trabalho. Porque se queres fazê-lo sozinho, podes fazê-lo sozinho, não é? Imagino eu. Ou se és muito diretivo e sabes exatamente tudo o que tu queres, as pessoas são só executantes e também é possível. Executantes Da tua visão. da tua ideia. Eu interesso mais por movimentos mais simbióticos, Mais construtivos. em Ok. que eu vou buscar o teu universo, apresento-te o meu, criamos o nosso universo daí. E agora, se há assim uma forma de conseguir, eu não sei se há. Acho que há várias. Acho que até há umas bastante controversas, enfim, que podemos ou não concordar, enfim. Mas imagina, até para percebermos um bocadinho, pode ser desde o início, em que fazes uma parte mais de, à partida, construís essa visão em conjunto, teres reuniões, teres momentos de partilha, ou acaba por ser, primeiro experimentamos a tua visão e depois vamos incorporando aquilo que cada um vai trazendo para a peça, para aquilo que vamos realizar. Eu acho que as possibilidades são infinitas, porque imagina, se eu tenho um movimento muito claro na minha cabeça que eu quero apresentar para começar o trabalho, eu posso começar por ser, eu não vou dizer diretivo, mas por ser expositivo naquilo que, ok, o que eu quero trabalhar é isto. A ideia que eu tenho é esta. E aí vais ter sempre, ou não vais ter sempre, perdão, mas podes ter sempre a intervenção das pessoas, a partilha, o que é que, eu apresento uma ideia e quase que pergunto, ou posso perguntar diretamente, o que é que isto te traz, o que é que isto o que é que isto despoleta em ti, o que é que tu, do teu universo, podes partilhar comigo relativamente a isso. Também pode ser ao contrário, pode ser, tu reúnes as pessoas, ao contrário, não sei se bem ao contrário, mas de outra forma, reúnes as pessoas, Fazes um brainstorming, ou sobre temas, ideias, sobre o que for, porque às vezes aquilo que traz um espetáculo, às vezes não é uma ideia de um texto, de um movimento, de uma coreografia, de um ambiente, às vezes pode ser só a vontade de estar com aquelas pessoas, criar alguma coisa com aquelas pessoas. E o que é que notas que é o impacto de ter uma responsabilidade partilhada ou não existir isso? Já deves ter trabalhado em peças onde isso aconteceu ou foi menos trabalhado. Qual é o impacto em vocês, equipa, ou até mesmo naquilo que apresentam depois ao público? Assim, o impacto para dentro, o público é uma massa indefinida, múltipla, em que cada pessoa tem a sua percepção daquilo que vê. Quem vê, há pessoas que não veem, ou enfim. De dentro, e falando daquilo que é a minha experiência e do lugar onde eu me encontro bem, confortável, seguro, é um lugar onde essa responsabilidade existe. Em teatro também se fala muito do tipo os animais de palco e tararara. Eu aprendi uma coisa até com uma atriz com quem trabalhei durante muitos anos, que era para haver um animal de palco, uma pessoa que destrói, salve seja, ou que entra e está e é caótico ou caótica e faz o que quer, para haver essa pessoa que tem sempre um pequeno desfazamento, não sempre, mas muitas vezes tem um desfazamento com o espaço dos outros, o lugar dos outros, a linha do espetáculo, tem de haver uma rede, ou é bom que haja uma rede de pessoas com uma noção muito clara daquilo que é a sua responsabilidade, para conseguirem de facto criar essa rede responsável para que o espetáculo
não caia talvez, mas não sofra de alguma forma, que não fique completamente destoado. Ou seja, às vezes é um bocado, ser responsável também é ceder do teu lugar para o outro, seja por que razão for. Então, quando tens a responsabilidade partilhada, parece-me que também te permite explorar, ou seja, se isso está bem construído, é uma boa base comum para depois poder explorar até durante os espetáculos ou até ir evoluindo, ou não? Sem dúvida, porque depois eu também, se eu me sinto responsável e se eu te sinto responsável, eu sinto-me numa estrutura capaz de sustentar e de suportar aquilo que eu trago de novo, seja, nós falamos muito, não é, no processo criativo em relação a teatro, nos ensaios, e muitas vezes as pessoas não falam, também não têm tanta consciência, que o espetáculo, a carreira do espetáculo, fazeres um espetáculo durante 3 dias ou durante 3 meses é completamente diferente, porque a maturação que o espetáculo tem, que acontece em parte nos ensaios, mas existe uma grande maturação do espetáculo dele ser mostrado, dele ser feito. E eu também acredito que tu tens de alguma forma, atualizar aquilo que estás a fazer. E sentes-te tão mais à vontade para atualizar e para experimentar e continuares a experimentar e estar sempre nesse movimento de curiosidade e de experimentação, que eu valorizo muito, numa estrutura de colegas, de atores, técnico que seja, em que sentes que as pessoas estão contigo. E estão... outra coisa que, em relação à responsabilidade, que eu acho que em teatro é muito fácil, tu tens alguém a ver de fora a comentar o teu trabalho, em tempo real. Isso às vezes é um bocadinho agressivo, é uma ideia, é uma circunstância que nós temos de nos habituar. Eu lembro-me de ser miúdo, na altura fazia teatro no secundário, e eu falo muito e não sei o quê, e como sabes, e havia um rapaz que estava a fazer qualquer coisa e estava sempre a errar no mesmo sítio. Sim. E eu, como tinha um pavio muito curto, a certa altura disse, ele chamava-se Fábio, chama-se Fábio. Fábio, não faças isso, não faças isso, não é assim. Tá. E o Rui Mário, na altura, o nosso ensinador, eu tinha 16 anos, disse, olha Nuno, é por isso que eu estou aqui. Tipo, tens de ter paciência, tu és ator, eu estou aqui para fazer a coordenação. E se te preocupares em fazer bem o teu trabalho, e o Fábio se preocupar bem em fazer o trabalho dele, nós não temos que ser polícias uns dos outros. Porque se cada um fizer a sua parte em responsabilidade e com precisão, Sim, o trabalho de todos acaba por ir ao porto que nós queremos a que o espetáculo chegue. Eu acho que é um bom exemplo daquilo que é tu também confiares nas tuas responsabilidade capacidades, individual. na tua responsabilidade, na responsabilidade do outro. Eu confiar que tu vais ser responsável, podes chegar lá mais rápido ou não, mas isso vai ao processo de cada um. E confiar também que é uma pessoa que tem tipo, que é o chapéu de chuva da responsabilidade, que é um encenador, que domina aquilo que nós estamos a fazer, mais ou menos, ou pelo menos que finja bem, porque às vezes nós também sabemos, muitas vezes nós fake it till you make it, não é? Tu tens uma ideia, ela não está à tua frente, ela ainda não existe, mas tu confias que ela existe. E se pegarmos neste plano mais do teatro e colocarmos no plano das empresas, que é o trabalho que nós fazemos na Didascália, como é que tu transpões esta lógica da responsabilidade partilhada para a realidade das empresas? Sim, podemos fazê-lo de várias formas, sendo que para mim, e também um bocado por defeito de formação e de trabalho, eu acho que o principal pilar para que isso aconteça é uma boa comunicação. É, porque depois aqui nós podemos falar de várias perspectivas, não é? E acho que também a beleza de falar de teatro num contexto, de falar de teatro, de uma arte de pessoas para pessoas, num contexto criativo, e fazer essa transposição para as empresas que pode ter exatamente pode ter exatamente as mesmas dinâmicas, e eu acho que às vezes não é óbvio para algumas pessoas, é pensar que, por exemplo, da perspectiva de quem coordena, é ter boas ferramentas de comunicação, ter boas ferramentas até da própria criatividade, porque nós, até para comunicarmos algo a alguém, a várias pessoas, temos de ser criativos. Para mim, muitas vezes nós falamos de liderança, falamos de gestão dos grupos, gestão de conflitos. Para mim é quase pensarmos sempre numa perspectiva de educação como se fôssemos professores, que é estarmos conscientes daquilo que temos de dizer, qual é a mensagem que temos de passar, mas também sem esquecer nunca que está do nosso lado a responsabilidade partilhada, a responsabilidade de tratarmos essa informação de várias formas para conseguirmos chegar
a várias pessoas, porque nem toda a gente entende da mesma forma, porque nem toda a gente... há pessoas mais visuais, há pessoas mais emocionais, há pessoas mais preferem informações mais sucintas e diretas, outras precisam de um certo contexto, até para se sentirem à vontade, produtivas e criativas. Portanto, acho que podemos falar de várias perspectivas. Este lado de não esquecer que a criatividade não é só uma espécie de um privilégio ou de uma cereja num topo de um bolo. Não, a criatividade não é o bolo, é a ideia de que receita é que tu podes ter para apresentares um bolo e depois podes acrescentar. De facto, podes ser criativo depois na cereja, dentro, em cima, do lado do bolo. Pensando também da parte de quem não está a liderar, de quem está a ser liderado ou a ser coordenado, em relação ao teatro, é também tu teres muito claro para ti que ferramentas tens e também que ferramentas precisas e teres não só a criatividade, mas a curiosidade e o interesse de procurar ferramentas que muitas vezes nós associamos a uma certa funcionalidade profissional e que não tem de ser assim. Porque eu acho que das coisas que mais se tem provado nos últimos largos anos é que tudo aquilo que nós fazemos a nível macro, na nossa vida, tem impacto a nível micro. E ao contrário, não é? Portanto, nós validamos muito no trabalho. Faz parte da nossa validação social de encontrarmos-nos, a nossa identidade, também no lugar em que nos sentimos produtivos e participantes num processo. E não esquecer que nós, antes disso, depois disso e em paralelo com isso, temos tanta coisa, tantas referências, tantas atividades, sei lá, acho que o bungee jumping, não o elástico, mas é só metaforicamente a ideia de te libertares e de teres a coragem de saltar, que eu nunca teria, portanto, aqui sendo honesto, mas eu já tive. Pronto, eu lembro-me por causa disso, mas eu nunca teria na vida a coragem para fazer isso, mas eu acho que até isso, simbolicamente, é uma experiência que tu podes trazer para uma realidade profissional, para a tua vida. Nós fazemos esta separação, não é? Do pessoal do profissional, que eu também acho, é como as letras em matemática, sei lá, é tudo muito bipartido e para mim nem sequer essa divisão tem de fazer sentido. Então, acho que apanhando um pouco aquilo que estavas a dizer, é por um lado, um líder quase no papel do encenador também, que transmite uma visão e que comparte, no fundo, aquilo para onde querem ir e como é que a equipa também se junta em torno dessa visão e como é que é envolvida nesta tal responsabilidade partilhada. Percebi também que tinha a ver com o facto de, se eu tenho a minha responsabilidade bem clara, também para atingir resultados, objetivos e fazer parte do espetáculo, que no fundo é a apresentação de resultados, é pôr projetos para a frente, isso também me permite ter uma rede de segurança, não só porque eu sei aquilo que me compete, mas também aquilo que compete aos outros, e então podemos, de alguma forma, se calhar dar este salto, ou dar este bungee jumping um bocadinho de explorar e de, se calhar, até ter mais segurança para avançar para outras realidades. E ao mesmo tempo a construção do ambiente de confiança que permite também que a criatividade e o erro e a experimentação venham ao de cima e que isso tenha mais impactos positivos e que permita que as pessoas também explorem outras realidades. Não sei se era... sem dúvida. E uma coisa que já agora te falaste e eu gostava de acrescentar, que eu acho que no teatro é quase um dado adquirido, falando em ensaios, sendo que nós falamos em ensaios em teatro, eu acho que no contexto empresarial, por exemplo, podemos falar do dia-a-dia de trabalho, não é? Porque, é um ensaio constante. É um ensaio constante, exatamente. No teatro é óbvio e claro e sabido desde o início que há espaço para o erro. E o erro não é demonizado, não é... é experimentação. Tal e qual. E faz parte. Obrigada, Nuno. Gostei muito de conversar contigo e de perceber mais sobre a responsabilidade partilhada. Obrigada. Voltamos com outro tema.